Próxima b é o gêmeo cósmico da Terra? Desde sua descoberta em 2016, o exoplaneta mais próximo de nós tem despertado suspeitas de esconder um segredo empolgante. Ele poderia ser surpreendentemente semelhante ao nosso planeta e até mesmo abrigar vida. Apesar de sua proximidade, Próxima b manteve seu verdadeiro rosto oculto por muito tempo. Agora, o telescópio James Webb está focando nesse mundo vizinho para descobrir sua verdadeira natureza. Mas o que os astrônomos descobriram? Qual é a história por trás do misterioso sinal vindo do sistema de Próxima Centauri, que dizem ter origem artificial? E será verdade que o Webb encontrou uma metrópole alienígena iluminada lá? Vamos começar com uma pergunta: quantos planetas existem? 8 ou 9, contando Plutão? Bem, na verdade, não devemos esquecer uma coisa: também há inúmeros mundos planetários fora do nosso sistema solar. Já descobrimos nada menos que 6.911 planetas em 4.941 sistemas que orbitam estrelas além do Sol. No entanto, esses corpos celestes detectados até agora são apenas a ponta do iceberg cósmico. Especialistas estimam que existem até 50 bilhões de planetas a mais lá fora, e isso apenas na Via Láctea. E se lembrarmos que nossa galáxia é apenas uma entre bilhões de outras no universo, surge uma questão fundamental: diante dessa abundância cósmica, é possível que a Terra seja o único corpo celeste a ter dado origem à vida? Muitos cientistas respondem a essa que talvez seja a pergunta mais antiga da humanidade com um enfático não, e é apenas uma questão de tempo até encontrarmos nossos vizinhos extraterrestres pela primeira vez. E, fiel ao lema, por que ir longe quando o extraterrestre está tão perto? Pode ser que a próxima civilização alienígena esteja praticamente adormecida ao lado de nossa porta, afinal, nenhum outro exoplaneta conhecido está tão próximo de nós quanto Próxima b. A distância que nos separa desse mundo alienígena é de apenas 4,2 anos-luz. E sejamos honestos, o que são 4,2 anos-luz? Bem, isso equivale a 3.784 trilhões de quilômetros, e com os meios atuais, levaríamos 6.300 anos para cobrir essa distância colossal. Felizmente, a humanidade está agora em uma posição confortável para explorar os mistérios do espaço sem sair de seu próprio planeta. Como mencionado no início, conhecemos a existência do nosso vizinho mais próximo desde 2016. Também sabemos que Próxima b não orbita apenas sua estrela hospedeira, Próxima Centauri, na constelação de Centauro, mas é orbitado por pelo menos outros 2 planetas. Mas como se encontra um corpo celeste a mais de 37 trilhões de quilômetros de distância? Os telescópios, como o James Webb, são realmente tão poderosos a ponto de localizar diretamente esses mundos alienígenas e capturá-los em filme? Bem, na verdade, não. A verdade é que métodos de detecção indireta têm se mostrado os mais eficazes. Isso se aplica particularmente ao método de trânsito, no qual um planeta revela sua existência ao alterar o brilho de sua estrela ao passar por ela. No caso de Próxima b, no entanto, foi o método da velocidade radial que revelou sua presença. Simplificando, esse princípio de detecção funciona da seguinte forma: uma estrela atrai um planeta com sua gravidade, que, por sua vez, exerce uma influência gravitacional mínima na estrela, fazendo-a oscilar ligeiramente. E embora essa dança estelar cubra apenas alguns centímetros, é suficiente para informar aos astrônomos que nossos mapas estelares precisam de uma nova atualização. Próxima b seria a Terra 2.0? Para ser incluído na lista de mundos potencialmente habitáveis, um planeta deve primeiro cumprir um requisito básico: deve estar localizado na zona habitável de seu sistema, ou seja, deve orbitar sua estrela a uma distância que permita a existência de água em estado líquido. No entanto, a mera presença do elixir da vida não é suficiente. Outros fatores, como a composição atmosférica ou a radiação da estrela hospedeira, ainda podem impedir o desenvolvimento da vida, mesmo com todas as condições favoráveis. Mas qual é a situação no caso de Próxima b? Com uma massa de 1,7 vezes a da Terra, o corpo celeste é considerado um exoplaneta parecido com a Terra. Mas antes que nos enganemos, o termo semelhante à Terra se refere apenas a planetas rochosos com uma superfície sólida, sem fazer qualquer afirmação sobre sua habitabilidade.
E enquanto a Terra leva 365 dias para orbitar o Sol, Próxima B leva pouco mais de 11 dias. Isso se deve à curta distância entre o exoplaneta e sua estrela central. Enquanto a distância média entre o Sol e a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros, Próxima B orbita sua estrela a apenas 7 milhões de quilômetros. Diante disso, é razoável supor que a superfície do planeta seja escaldante, e isso é verdade, mas apenas metade do tempo. Basicamente, Próxima Centauri é uma anã vermelha cuja massa é apenas cerca de 12% da massa do Sol. No entanto, os dados coletados até agora indicam que Próxima B possui rotação acoplada, o que significa que sempre apresenta o mesmo lado para sua estrela-mãe. Como resultado, o exoplaneta é dividido em um lado noturno congelante e um lado diurno significativamente mais quente, uma circunstância que poderia eliminar qualquer possibilidade de habitabilidade. Não necessariamente. Entre essas duas zonas extremas, poderia haver uma faixa estreita que realmente ofereça condições favoráveis à vida. No final das contas, o contraste acentuado poderia até ter uma influência positiva nas condições da zona do crepúsculo. Simulações dos pesquisadores mostraram que a área habitável poderia obter sua provisão de água líquida das geleiras do lado noturno, que derreteriam perto da zona do crepúsculo e, assim, alimentariam lagos e rios. E quanto à temperatura? Bem, os especialistas calcularam uma temperatura de equilíbrio de menos 39 graus Celsius. Explicando brevemente, a temperatura de equilíbrio é a temperatura que se estabelece após um tempo suficientemente longo em um sistema. No entanto, isso não significa que a temperatura de equilíbrio corresponda à temperatura da superfície, pois, se Próxima B tiver uma atmosfera, essa temperatura pode ser significativamente maior devido ao efeito estufa, uma circunstância que nosso lar terrestre também conhece muito bem. Sem uma atmosfera, a temperatura de equilíbrio da Terra seria de menos 8 graus Celsius. Chat roteirista, existe vida em Próxima B? A resposta a essa pergunta, ou mais precisamente a questão da existência de água líquida, depende de vários parâmetros que ainda não foram investigados de forma conclusiva. Supondo uma órbita adequada e uma composição atmosférica favorável, uma simulação de 2017 chegou à conclusão de que a água fria em Próxima B poderia fluir alegremente. Apesar disso, a habitabilidade real do planeta ainda é muito disputada, principalmente devido ao fato de que as atividades turbulentas da estrela hospedeira poderiam acabar com o desenvolvimento da vida. Há alguns anos, pesquisadores da Universidade do Colorado observaram algo que ofuscou tudo o que havia sido visto até então. Há muito se sabe que nosso Sol regularmente chama a atenção com explosões de radiação, os chamados flares. No entanto, o que os pesquisadores viram brilhar em Próxima Centauri foi 100 vezes mais forte do que qualquer flare solar observado até hoje. Em poucos segundos, a estrela aumentou sua radiação ultravioleta em um fator de 14.000. De fato, as erupções em Próxima Centauri não são apenas significativamente mais intensas do que em nosso sistema, mas também muito mais numerosas. Diante desse cenário, é possível que a radiação extrema destrua toda a atmosfera de Próxima B ao longo do tempo, eliminando qualquer chance de desenvolvimento de vida. E, mesmo assim, se o exoplaneta tivesse uma conta em redes sociais, seu status de relacionamento com a vida seria: é complicado. Porque há um cenário em que Próxima B não perde sua atmosfera para o espaço. Para isso, precisa de um núcleo líquido que forme um campo magnético estável e, assim, mantenha a radiação perigosa da estrela-mãe fora. Dessa forma, as moléculas de oxigênio e água seriam mantidas no planeta. Também é possível que o corpo celeste ainda esteja usando seu suprimento original. Em detalhes, uma teoria sugere que o exoplaneta foi realmente formado a uma distância muito maior de sua estrela central e foi capturado gravitacionalmente mais tarde. Também é concebível que tenha havido uma quantidade 10 vezes maior de água em Próxima B do que na Terra. E mesmo que a radiação extrema já tenha roubado 90% da água, ainda haveria o suficiente hoje para um enorme oceano cobrindo grandes partes da superfície do planeta. Mas, como você já pode imaginar, a temperatura da água seria moderada apenas na estreita zona de crepúsculo. No lado noturno, a água estaria permanentemente congelada.
enquanto no lado diurno se pareceria com um caldeirão fervente. Sinais misteriosos e luzes artificiais da cidade. Basicamente, se realmente existirem civilizações alienígenas altamente desenvolvidas por aí, elas devem ter deixado um rastro técnico. Desde 2015, os membros do projeto Breakthrough Listen dedicam-se à empolgante tarefa de rastrear esses sinais reveladores no espaço. E, em 2020, os pesquisadores captaram um sinal de rádio potencial do sistema Próxima Centauri, imediatamente suspeito de ser a assinatura de uma raça alienígena oculta. Então, surgiram manchetes afirmando que o telescópio James Webb havia detectado um brilhante tapete de luzes artificiais de uma cidade em Próxima B. Poderia ser mais claro? Claro que não, pois trata-se claramente de uma notícia falsa. Em detalhes, estamos apenas lidando com uma distorção extrema de outra descoberta emocionante. Na verdade, o Webb revelou um emocionante brilho de metano nos domínios do anão marrom W1935, e isso não tem nada a ver com civilizações extraterrestres. E quanto ao sinal de rádio? Bem, neste caso também, a análise pintou um quadro desanimador para todos os entusiastas alienígenas. O sinal, batizado de BLC-1, acabou sendo de origem terrestre, afinal, foi criado pela distorção de sinais de rádio terrestres. Como resultado, o misterioso sinal UAU de 1977 permanece o candidato mais promissor quando se trata da questão de mensagens extraterrestres. Agora, os especialistas estão depositando suas esperanças em futuras investigações do telescópio James Webb. E não seria possível que o Webb desse uma olhada direta em Próxima B e capturasse o exoplaneta em filme? Bem, infelizmente, há um grande problema. O corpo celeste orbita tão perto de sua estrela que mal pode ser distinguido dela. No entanto, os pesquisadores estão atualmente procurando alguns truques e circunstâncias favoráveis que lhes permitam examinar o mundo alienígena de perto usando espectroscopia. E nós vamos te contar um truque que vai permitir que você acompanhe nossos vídeos regularmente. Basta pressionar o botão de curtir e se inscrever para ficar atualizado a partir de agora.